Fala galera, beleza? Seguinte, esse nosso vídeo de hoje é sobre o assunto do início dos movimentos sociais na fase republicana. E eu queria bastante atenção nisso porque tem sido cada vez mais cobrado, tem sido cada vez mais questionado essa participação, né? Essa presença popular e como é que ela vai se manifestar dentro desse contexto de uma política muito marcada pelo domínio tanto, né, dos militares na fase de República Velha, na fase da República das Espadas, quanto no domínio das oligarquias presentes, né, nessa fase em que os grandes coronéis, em que os fazendeiros, em que a atividade rural agrária voltada para a exportação dominava toda essa política. E o que eu preciso que vocês saquem para essa aula de hoje? Que dentro desse controle desses grupos que vamos considerar aí grupos de elite e que tinham interesses próprios, a população ela foi excluída, né? Não teve uma recepção de toda essa população negra pós-abolição, ou seja, acontece a libertação dos escravos, mas esses escravos eles não são integrados à sociedade, eles não recebem auxílio, eles não recebem apoio, não só da parte econômica, né? Porque a gente está falando de uma população que foi amplamente colocada na sociedade com uma mão na frente e outra atrás, ou seja, abriu a senzala e não deu suporte nenhum, né? Pensando que esses grupos eles passaram séculos sem adquirir propriedade, sem adquirir meios de sobrevivência, eles são extremamente dependentes dos seus senhores, e uma vez que a escravidão ela termina, não tem uma política de absorção. Não existe nesse período regras trabalhistas ou regras camponesas para atender essas questões de opressão, e isso nem era interesse, né? Já tem outro vídeo aí discutindo sobre essa política no período oligárquico, de como é que os critérios para se poder votar, né, de maior de 21 anos de idade, ser do sexo masculino e ser alfabetizados, ele exclui a maior parte da população, e isso tem um projeto, isso tem um motivo, né? Quando esse povo ele não participa, significa que o poder ele vai ficar concentrado nas mãos desses coronéis, desse pequeno grupo, e eles vão ditar a regra de acordo com seus interesses. Só que o que a gente observa na história brasileira é que por mais que o povo ele demore a lutar pelos seus direitos, ele demore a acordar e entender todo esse contexto, a gente não está falando de uma população passiva, uma população que só recebe isso, que só aceita isso, que abaixa a cabeça. O que a gente começa a ver, não só nesse vídeo, mas em outros, é como é que essa população brasileira, eles também vão responder a essas medidas. Quais? Né? Tanto a queda da monarquia, ou seja, o movimento republicano, né, que instaura esse novo regime, ele vai ser questionado principalmente aí pelo movimento de Canudos, pela Guerra de Canudos, mas essa exclusão, essa falta de participação do povo, essa política que controla e que dita as regras sem atender à necessidade dos oprimidos, ela vai ser toda questionada, certo? A grande marca dessa primeira fase, dessa primeira convulsão social, principalmente no campo, né, que afeta essa área rural, é o que a gente vai chamar aí de revoltas messiânicas. São 2 episódios, tanto a Guerra de Canudos quanto a Guerra de Contestados, em 2 regiões opostas, né? Canudos acontece principalmente no sertão da Bahia, mas ele, na verdade, a área ela é mais ampla, né? Ela puxa a população, ela influencia a população de todo o Nordeste, e já a revolta do Contestado ela acontece no Sul, principalmente aí nas fronteiras entre Santa Catarina e Paraná. Inclusive, ela vai ser um dos fatores determinantes para a modificação dessas fronteiras, né? O limite aí de Paraná e Santa Catarina dos 2 estados vão ser alterados por conta desse episódio. Mas o nome que a gente dá para esses 2 primeiros movimentos são de revoltas messiânicas. E o que significa isso? Que existe um líder religioso
que passa a direcionar toda essa angústia popular, toda essa exclusão, toda essa precariedade de vida. Esses dois movimentos, eles vão estar imersos nesse contexto de uma vida de muita exploração, de uma vida sem direito, com pouco salário, com pouca manifestação, com pouca participação. E a partir do momento que os líderes religiosos, na Guerra de Canudos, por exemplo, o Antônio Conselheiro, ele é o líder, né? Ele vai ser a voz extremamente religiosa que vai começar a passar uma mensagem de que o protesto, não o protesto em si, mas a manifestação, a fundação de uma vila, a fundação de um local, ela vai ter uma designação divina, ou seja, ele fala em nome de Deus. E a partir desse momento, a partir do momento que o líder ele usa a palavra divina, ele legitima para a população, ou seja, o povo pobre, o povo carente, o povo que está sem assistência, que está sem instrução, que só é explorado, na hora que ele ouve que existe uma força divina que está apoiando aquele movimento, que está apoiando ele a fazer aquilo, né? Essa população começa a seguir as pregações do Antônio Conselheiro, esse povo nordestino começa a seguir o que esse líder fala e fundam o Arraial de Canudos, né? E esse episódio ele vai se tornar o grande símbolo contra o movimento republicano, não só porque o Antônio Conselheiro prega as injustiças que foi a expulsão da monarquia, e por favor não confundam o Antônio Conselheiro com um indivíduo que luta pelo retorno da monarquia, né? Não isso, ele não quer a monarquia de volta. O que ele alega, o que ele trabalha, é como acontece um movimento injusto, como acontece um golpe, né? E como é que essa república que está se instalando, ela não está tendo direito divino, ela não está seguindo as regras do próprio povo, né? Então ele vai ser considerado um movimento antirrepublicano no sentido de questionar essas práticas. E o que ele vai colocar é quase a criação de um estado paralelo. A Vila de Canudos, né, o Arraial de Canudos, ele começa a ter uma regra própria, uma regra feita pelos próprios habitantes. Para você ver, é uma cidade que chega a atingir uma população de 25 mil habitantes, sacou? E a regra dessa comunidade, ela é uma regra feita pelo próprio povo, sacou? Então, na verdade, o que Canudos está demonstrando é como é que se instaura um regime republicano democrático, em que todo mundo que vive ali tem direito, todo mundo que tem ali tem voz, tem participação, pode dar opinião, pode fazer crítica, pode dar sugestão, pode comprar, pode vender, pode trabalhar, não é explorado pelos seus próprios parceiros, mas todo mundo vive de forma comunitária. E esses são os preceitos de uma ideia republicana, o que o Brasil República deveria ter sido. E qual é o problema? Na hora que a gente tem, né, um governo que exclui, um governo que limita, um governo que coloca obstáculo na participação democrática do povo, Canudos se torna uma grande ameaça. Porque Canudos está mostrando o que o movimento todo deveria ser, né? O que a teoria dele deveria se concretizar. Para além disso, os próprios fazendeiros da região nordestina, os grandes coronéis, eles se sentem extremamente incomodados, não só pela questão política, né, do que representa Canudos, mas de uma posição prática, porque você tem uma série de camponeses, de trabalhadores rurais, de roceiro, de pessoas que estavam sobre o domínio desse coronel, que estavam sobre a área de influência e que tinham que aceitar o que esse coronel colocava. Agora eles têm uma alternativa, que é ir para Canudos, onde a exploração é menor, os direitos são maiores, a participação e a discussão é mais justa, certo? Então, a partir do momento que Canudos começa a afetar não só o exemplo político da República, mas também a mão de obra, né, e a capacidade dos coronéis de influenciarem aquela região, Canudos se torna um mau exemplo. E para combater Canudos vão ser organizados
4 expedições militares, ou seja, são necessários 4 campanhas do exército brasileiro. Ela não é mais uma questão regional, né? Não é só algo que afete ao Nordeste, mas algo que afete o Brasil inteiro em termos de exemplo. E quanto mais o governo brasileiro luta para acabar com Canudos, mais ela se fortalece, mais a população começa a dar atenção para aquilo, né? Porque se existe um governo que está se esforçando para acabar com uma cidade, de mandar exército, de mandar soldado, de mandar regimento militar, é porque aquilo é algo importante. Então isso abre espaço para as pessoas verem ainda mais Canudos, e ver Canudos significa uma propaganda negativa ao modelo republicano, então isso gera aí uma devastação imensa, né? Principalmente na 4ª campanha, a que destrói Canudos, incendeiam a vila inteira, matam a população, criança, velho, homem, as próprias mulheres, para que não sobre nada e que não tenham resquícios dessa resistência, de como é que o povo ele pode se organizar contra o modelo, certo? Já no Sul, o outro episódio messiânico é liderado pelo monge Zé Maria, né? pelo líder Zé Maria. E no caso do Sul, diferente do que acontece em Canudos, que é uma região localizada, né? Que a luta contra a vila própria, no Sul, entre Santa Catarina e Paraná, o estopim desse episódio é o governo brasileiro entregar para uma companhia de construção de uma ferrovia estadunidense o direito de explorar a terra e de explorar a madeira de toda a região que essa estrada de terra passar, e isso causa uma série de desabrigamento, de desalojamento, né, de expulsão da população brasileira das suas próprias terras. Então olha só, o governo brasileiro que devia apoiar e sustentar o seu povo, ele permite que empresas estrangeiras expulsem a população brasileira em troca de benefício. E essa população que fica agora sem terra, sem casa, sem trabalho, ela se junta em torno desse líder, do monge Zé Maria, que passa a alegar que essa guerra é uma guerra justa, né? Também é uma guerra apoiada aí pelo divino para reconquistar o que é de direito, né? A batalha contra o exército do contestado, ela acaba sendo até maior pelo sentido de área, né? Pelo armamento utilizado, ou seja, vão ser necessários até aviões de guerra para conter os manifestantes, que são população pobre, né? Que é a população que era dona da terra e ela é expulsa, sacou? Enquanto os políticos, enquanto os coronéis não se importam com o povo. Por quê? Porque a companhia entrega benefício, a companhia entrega privilégios para esses políticos continuarem agindo de acordo com seus próprios interesses, mesmo que a população fique prejudicada. Então, as duas, tanto Canudos quanto Contestados, o povo brasileiro é derrotado, mas fica aí, né, o exemplo e a postura de que todo esse período da República Velha, por mais que seja dominado por compra de votos, pelo controle desses oligárquicas, desses grandes coronéis, existem manifestações populares, existe uma resistência do povo a isso tudo, a essa pobreza, a essa exploração, a essa falta de direito. E se o caminho não é por vias de negociação, por vias de debate, porque esse modelo de política exclui a voz do povo, e se você não pode manifestar, se você não pode cobrar, se você não pode dialogar pelas vias legais, né, pelas vias de regra, de lei, de constituição, a única alternativa para o povo de expressar o seu descontentamento é através do uso da violência, que não é iniciada pelo povo, né? A violência é uma resposta sempre à violência que o Estado implica. Sacaram? Ou seja, quem começa com a violência é sempre o Estado. E essa violência não necessariamente é de chegar tirando, é a violência da exploração, é a violência de excluir e de oprimir de uma forma tão forte
que essa população uma hora ela estoura. Então esses 2 episódios nessa primeira parte são líderes religiosos atuando tanto no Nordeste quanto no Sul, que tentam dar voz para essas insatisfações populares. Beleza? Valeu, qualquer dúvida tamo aí.